Olá, tudo bem? Eu sou a Luciana Ribeiro, diretora do Instituto Eluar. Estou aqui para finalizar a campanha Minha Vida Importa, que foi uma campanha belíssima. Nós conseguimos conscientizar a população e os pacientes quanto à posição, os riscos, as necessidades e as gravidades que envolvem os pacientes portadores de doenças reumáticas que compõem o grupo de risco. Hoje eu estou aqui para conversar com vocês como empresária, como diretora da empresa Slot Assessoria Empresarial e da empresa Faz Gestão. E para tratar da relação entre empresário e paciente portador de doença reumática que compõe o grupo de risco. Como que essa relação pode ser harmoniosa, como que essa relação pode se complementar, se ajudar, tá? Nesse momento de crise financeira e de tanta dificuldade para com as empresas, e financeira e de tanta dificuldade para os pacientes que compõem o grupo de risco. Então, você, empresário, que não conhece exatamente o que são essas doenças, porque a maioria delas são doenças raras, são doenças que as pessoas sabem que tem problema de dor, que tem problema de debilidade, mas que não entendem ao certo como se trata ou o que são essas doenças. Pergunte para o seu colaborador, antes de pensar nele como o primeiro da fila, na hora de pensar em dispensa, em redução de custo, em solução de problemas que estão sendo geradas pela crise financeira da Covid-19, converse com seu colaborador, pergunta como que está a doença dele, em que estágio que está, se está em remissão, se é uma doença sob controle, qual o tratamento que ele está fazendo, quanto tempo demanda no mês de disciplina e de dedicação para com o tratamento, quais as necessidades que ele tem para que ele possa ter uma vida normal e comum, né? E aí você vai poder tomar suas decisões de uma maneira melhor. Esses pacientes não são pessoas debilitadas, elas não têm nenhuma deficiência cognitiva, elas não têm nenhuma dificuldade de aprendizado, elas são focadas, elas são dedicadas, elas não estão com os problemas que estão porque querem, né? São patologias que surgiram e que poderia ter surgido com qualquer outra pessoa, inclusive empresário, com você, com um filho seu, com um cônjuge seu, vai saber, né? Então, se coloque no lugar do outro antes de mais nada, tenha empatia com esse seu colaborador e descubra como você pode criar uma rotina para que ele funcione dentro da operacionalidade da empresa, claro, ela precisa existir, e que você possa acolhê-lo e ajudá-lo nesse momento. Às vezes, permitir que esse colaborador faça home office e não trabalhar na empresa já é uma ajuda enorme, quer dizer, você está tirando ele do transporte público, você está tirando ele do contato com mais pessoas, você está colocando ele numa situação onde você pode preservá-lo de forma melhor. E essa pessoa, com toda certeza, vai trabalhar muito bem, vai estar focada, vai desenvolver o trabalho dela de maneira impecável, se a função permitir isso. Não permitindo, permita que essa pessoa se movimente algumas vezes do dia. Ela vai evitar dores, ela vai evitar problema, quer dizer, um intervalo de 15 minutos a cada hora que ela possa caminhar, que ela possa fazer alguma outra coisa, já vai ajudar bastante. Fora isso, uma cadeira, uma acomodação ergonômica é muito bom também, ajuda essa pessoa. Mas tudo isso já fazia parte antes do quadro dela. Agora, com a Covid, se ela estiver num ambiente ventilado, não tiver com muitas pessoas na sala, não tiver sob efeito de ar-condicionado, as pessoas estiverem trabalhando perto dela com máscara, tiver a disponibilidade de álcool em gel, tiverem os cuidados que todos devem ter nesse momento, ela vai estar preservada, ela não precisa de nada muito além do que as outras pessoas, ela precisa que esses cuidados sejam de fato respeitados, tá? Porque é comum que entre os pacientes que não são do grupo de risco, esses cuidados acabam sendo relaxados, as pessoas estão mais tranquilas achando que a Covid passou, e a Covid ainda não passou, né? Então, você como empresário, pode lembrar de que se esse colaborador for dispensado por você, a chance dele se recolocar no mercado, no momento de crise, onde ele traz um diagnóstico, é muito mais difícil. Se a empresa tiver que optar entre um colaborador sem diagnóstico e um colaborador com diagnóstico, ela vai preferir o sem diagnóstico. Então, leve em conta que a situação para ele, para se recolocar no mercado, vai depender de sorte, de encontrar uma empresa que reconheça a capacidade e o diferencial dele, apesar dessa patologia,
e de uma questão de que talvez ele esconda esse diagnóstico e que essa pessoa vai ter que passar por uma série de dificuldades, pressões, medos, uma série de problemas para poder esconder essa situação. Você imagina, empresário, hoje, numa reunião em que a empresa vai comunicar a crise financeira para os colaboradores e avisar que está num momento de corte, de diminuição de despesa, de grande dificuldade, e pergunta se alguém ali compõe o grupo de risco, esse paciente não vai levantar a mão, ele não vai se apresentar, ele tem medo de ser dispensado. E esse paciente, ele tem uma patologia que exige cuidado, que exige um tratamento, que exige disciplina, mas que não o transforma em inapto, que não o faz incapaz, nem incompetente, nem nada que diminua dos seus melhores colaboradores. Tá? São pessoas completamente inteligentes e disponíveis para o mercado de trabalho, muito focadas. Porém, esse grupo de pacientes que não são pessoas exatamente saudáveis, elas também não fazem parte de nenhuma outra cota que possa garantir para elas emprego. Então, elas não estão no meio da cota de deficientes, por exemplo. Então, quer dizer, elas não são contratadas porque têm a doença, também não são contratadas numa cota de doentes, e elas ficam no meio de caminho, onde a colocação para elas fica realmente muito mais difícil, tá bom? Então, converse com o seu colaborador, veja qual é a patologia dele, quais são as necessidades que geralmente podem ser atendidas sem prejudicar a instituição em nada, e que vai fazer com que essa relação flua normalmente e de forma satisfatória para ambos os lados. Você, paciente, por outro lado, lembre que o seu empregador pode não conhecer a doença, ele pode estar assustado, ele pode estar com medo dessa crise toda e de repente, escolher ficar com um colaborador que vai faltar muitas vezes, que vai ter internação, ele pode estar olhando para o seu quadro e achando ele muito pior do que realmente ele seja nesse momento. Então, senta com a empresa, explica a tua situação, explica qual o procedimento, explica qual tratamento você faz. E, mais uma vez, chegar num ponto de harmonia para que essa convivência seja saudável, seja boa, tá bom? Então, o meu recado aqui, para a gente finalizar essa campanha tão bonita, tão bacana, linda, que contamos com a participação de profissionais maravilhosos, de pacientes maravilhosos que se disponibilizaram a mandar fotos, ou mandar vídeos com a plaquinha Minha Vida Importa, como forma de conscientizar a população de que minha vida importa, significa que a pessoa faz parte do grupo de risco e que não necessariamente ela é debilitada, às vezes visualmente ela é normal, ela é apta, ela tem uma vida, e ela tem uma vida tão boa que ela quer manter. A minha vida é tão boa que eu quero me manter viva. Então, eu sou do grupo de risco, eu me cuido, eu me preservo, porque eu sou uma paciente imunossuprimida, eu me preservo porque eu quero continuar vivendo, porque eu quero ter o direito de continuar gerando emprego, pagando impostos, sendo mãe, sendo esposa, sendo amiga, sendo a pessoa importante que eu sou na vida de tantas pessoas, e não porque eu sou alguém descartável, tá? Para a população em geral, eu deixo um apelo de que cuidado, quando fala-se da pessoa, do grupo de risco da Covid, parece que a gente está falando das pessoas descartáveis, das pessoas extremamente frágeis. Não, é gente como a gente que está por aí o tempo inteiro, que tem uma vida pela frente e que quer preservar essa vida pela frente. Então, acolha, socorra, dê atenção, preserve, mantenha essas pessoas queridas vivas. Só isso, né? E empresário, cuide, não o descarte. Ele precisa de você e você precisa dele. Eu tenho certeza que entre o seu grupo são pessoas de grande competência, de grande dedicação. Não nos descartemos, nos ajudemos e vamos nos dar as mãos o tempo todo. Tá bom? Um beijo enorme para todos. Muito obrigado pela campanha. Muito obrigada, Juliana, a Daiane, que fizeram a campanha do Instituto Eluar ser maravilhosa. E muito obrigada pelo apoio da Rocher.